Olá, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Eu sou a Luciana, nutricionista, instrutora de yoga e psicoterapeuta. Mais uma vez, bem-vindas. Estou feliz de estar aqui com vocês para falar da importância da nutrição no sistema nervoso central. Quero explicar para vocês como a nutrição vai atuar na atuação de neurotransmissores e hormônios, né, que vêm do sistema nervoso central, que vem daqui. Se você acompanhou a nossa primeira aula, né, acompanha lá. Falamos sobre o sistema nervoso central em si, como é que ele é composto, como é que os neurônios atuam, como é que eles funcionam, né, como é que essa caixinha aqui funciona de forma geral, né, o que é esse sistema. E agora nós vamos falar, né, especificamente da nutrição. E quero falar e reafirmar para vocês como a nutrição ela é essencial para ajudar a ter uma melhor harmonia e o equilíbrio de todo esse sistema, tá bom? Então vamos lá para a nossa segunda parte, então. Quem acompanhou a primeira aula vai lembrar, né, que a gente falou sobre o casalzinho hipotálamo-hipófise. É essa luzinha bem no meio do cérebro. É a partir dali que vem todo o comando neural, né? Todo o comando de processamento de emoções, de percepção. Tá? E os neurotransmissores nascem ali, tá? Nesse miolinho. E também os hormônios. Tá? Então, o que são os neurotransmissores? São, por exemplo, a serotonina, a dopamina, o GABA, né? Eu vou focar mais nesses três, existem vários, né? Adrenalina, noradrenalina, ocitocina, né? Mas esses três são essenciais, a nutrição ela atua diretamente nesses três neurotransmissores. Todos eles são aminoácidos, né? Que vêm a partir da proteína, da alimentação. Tá? E temos também os hormônios, né, que também são produzidos na hipófise, que vão estimular, principalmente para a mulher, toda a resposta hormonal do ovário, né, e fertilidade, ciclo menstrual. Né, toda a regulação feminina é feita a partir dos hormônios que vêm a partir da hipófise, que são também feitos de aminoácidos, né? Que tem do hipotálamo vem a gonadotrofina, que vai estimular a hipófise a produzir o FSH, o LH, né? Que vai atuar lá nos ovários para estimular a produção de estrógeno, estradiol e progesterona. E temos também o TSH, né? Que seria da tireoide. Então, são vários hormônios que são produzidos aqui na hipófise, né? Eu trouxe aqui os principais e eu trouxe aqui a fotinho, né? Para você ver como eles são todos primos, como são todos feitos a partir de aminoácidos, quimicamente eles vão ter basicamente muito similar, uma composição muito similar, tá? Porque são todos feitos a partir de aminoácidos, tá? Então, a serotonina, ela tá muito ligada ao humor, né? A serotonina vem a partir do triptofano. Então, quando a gente tem deficiência de serotonina, né, sintomas de depressão. A depressão, ela também está associada com uma falta de dopamina. Tá? A dopamina, ela vem da tirosina. Tá? E o GABA, ansiedade, irritabilidade, pensamento agitado, insônia, dificuldade de dormir, vem da alteração de GABA, do neurotransmissor GABA. Tá? Então, a depressão é muito presente nas mulheres, né? A maioria das mulheres já teve um quadro ou agudo ou crônico de depressão. Tá? Então, a depressão, você vai ter tanto a alteração de serotonina para baixo, né, que vem a sensação de ansiedade, humor depressivo, autocrítica, muito medo, uma tristeza persistente, né, um sentimento de solidão, um compulso, uma compulsão por doces, né, e a dopamina, quando ela está
abaixo, né? Temos uma diminuição de produção de dopamina, a gente tem a falta de prazer, a falta de interesse, temos uma compulsão por vícios, né? Compulsão por vícios, cansaço, muito cansaço, excesso de sono, tá? Difícil concentração. Tá? O TDAH ele é muito vinculado, né, à baixa produção de dopamina e também do estresse oxidativo na célula neuronal. Né? E o GABA, né, o GABA ele é muito importante para estimular a regulação tanto de humor, né, a regulação neurocognitiva, né, o sono, como o sono é importante para restabelecer a organização do organismo e também do sistema nervoso central. Tá? Então, esses três, eles são essenciais e eles atuam diretamente no seu comportamento alimentar. E tanto o comportamento alimentar, aquilo que você come, ele vai se influenciar na produção desses três neurotransmissores. Tá? E também eles vão atuar, né, nessa produção, né, os aminoácidos da sua alimentação, né, o seu estilo de vida também, o seu estresse, né, a gente viu a aula sobre estresse na aula passada, né, se você não assistiu, convido você a assistir, que a gente falou muito sobre o fator estressor, como o cortisol funciona no nosso corpo, a gente já vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas eles também vão atuar diretamente na regulação desses nossos coleguinhas aqui. Tá? Aí eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês, a intenção não é ser técnica, mas mostrar para vocês que a nutrição ela é um processo de etapas. Tá? Então não é só porque você comeu o triptofano na alimentação, né, você ingeriu o triptofano que diretamente você vai ter serotonina. Ela passa por o triptofano, ele vai, tanto os aminoácidos, ele vai passar por uma fase de transformação, são etapas de evolução. Tá? E nessas etapas de evolução você tem que ter nutrientes associados, porque são reações. Então, para me transformar o triptofano em serotonina, eu tenho que ter vitaminas, né? Eu tenho que ter o folato, eu tenho que ter o B6. Né? Se eu não tiver, se o meu, seja por falta de alimentação, baixo consumo, ou seja por algum fator estressante como a inflamação, se esses nutrientes não estão atuando, eu não vou conseguir converter triptofano em serotonina. Tá? E, consequentemente, para mim ter melatonina, eu tenho que ter serotonina. Né? Então, hoje, muita gente suplementa melatonina para dormir. A melatonina vem da serotonina. Né? E daí, se a gente não tem essa reação de forma satisfatória, eu também vou ter problemas com melatonina, que também, né, hoje se tem muitos suplementos de melatonina, né, principalmente para dormir. Então o pessoal suplementa triptofano e melatonina, mas a melatonina é consequência do triptofano. Tá? Então a prescrição, né, de suplementação de aminoácidos, ela tem que ser muito avaliada junto com o seu quadro clínico e também se você faz uso de psicoterápico. Né? Então se você faz uso de antidepressivo, tá? Temos que avaliar até que ponto, né, a suplementação vai interferir. Porém, não quer dizer que o triptofano ele é vilão. Tá? Porque sem triptofano você tem serotonina. E o triptofano ele é presente em vários alimentos que são funcionais e são benéficos na saúde da mulher. Né? Muitos dos alimentos, né, principalmente as castanhas, alimentos que são ricos em fibras, ele também tem triptofano. Então, como vamos tirar um alimento que é benéfico só porque tem triptofano? Tá? Ter triptofano não quer dizer que vai ter automaticamente serotonina. Né? Como falei, tem que ter vários fatores aqui associados. Então, aí se você cair na ideia de que triptofano é vilão e daí você não pode porque você tem medo de alterar o seu psicoterápico, você na verdade vai ter que aumentar o seu psicoterápico,
né, para aumentar a reabsorção de serotonina, porque na verdade o seu organismo não está produzindo serotonina. E como podemos reverter esse ciclo negativo? Tá? E digo para vocês que é possível sim melhorar muito o seu quadro de humor, muito. Tá? E a alimentação é sim essencial. Aqui nós temos a cadeia da tirosina, né? Então a gente consome, tem o aminoácido tirosina, e ele vai passar por várias etapas, várias evoluções para chegar até a dopamina, ser dopamina, né? Então vários distúrbios estão associados a esse distúrbio da tirosina em dopamina, né? O excesso de dopamina, né, ele está muito mais vinculado ao toque, à mania, né, uma pessoa vidrada, ligada, né, também ligada a vícios, né, porque aí mais o vício químico, tá? Mas para termos uma conversão de tirosina em dopamina, nós temos que ter um processo neuronal saudável, né? Temos que ter uma célula de neurônio saudável, né, sem que tenha antioxidante, né? Uma célula neuronal que está passando por estresse oxidativo, ela não vai conseguir fazer essa conversão de forma eficiente. Tá? E aqui temos o ciclo do GABA, né? A gente, a partir da glutamina, vira glutamato e depois vai virar o GABA, que é o neurotransmissor. Tá? E nesse processo precisamos de vitamina, né, para ter uma conversão eficiente. Então, como é importante ter uma alimentação equilibrada e como isso vai atuar em toda uma cadeia, né, psicoemocional, tá? E vai refletir no seu comportamento, e principalmente o seu comportamento alimentar, né? E aqui eu trouxe os hormônios que são dos nossos vão ser mais de órgãos, eles recebem estímulo, né, lá dos hormônios que são produzidos na hipófise e no hipotálamo, né, e daí eles vão responder, então é um hormônio que estimula o outro, tá? Então o hormônio lá da hipófise vai estimular o rim e o ovário a produzir outros hormônios, que também são reguladores. Tá? Esses hormônios que são produzidos já nos órgãos, nas glândulas hormonais, eles são feitos de colesterol. Tá? E o colesterol ele é obtido na alimentação a partir de lipídios, tá? A partir de gordura. Tá? Então eu trouxe a fotinha aqui para vocês verem também que são todos primos, né? A testosterona, o cortisol, a progesterona, o estradiol, né? Você pode ver que eles têm mais ou menos são da mesma família, né? Tem mais ou menos a mesma cara, são priminhos. Tá? Então, como é importante a gente ter um colesterol adequado na nossa alimentação. Tá? E o colesterol não é vilão, nós precisamos de colesterol. E por isso que a mulher tem um percentual de gordura corporal maior do que o homem, porque produz uma gama de hormônios maior, uma variedade de hormônios maior do que o homem. Tá? Então, o estradiol, a progesterona, eles são produzidos pelos nossos queridos ovários, né? Então, início do ciclo, aumenta lá o pico de estradiol, vai lá o pico de LH, FSH, e daí não houve ovulação, aumenta o progesterona, e a progesterona vai contrabalancear o estradiol, tá? Mas o útero em si, ele não produz hormônio, tá? Ele sofre a ação desses hormônios, tá? A testosterona, a mulher também tem testosterona, né? Também produzida aqui pela suprarrenal. Aí a gente entra nos hormônios de suprarrenal, tá? O estradiol e a progesterona também tem uma pequena parcela aqui, uma participação do suprarrenal, tá? Mas como é importante a gente entender os hormônios do rim, tá? O rim, ele é a suprarrenal, né? Ele é muito importante aquele eixo que a gente falou da aula passada. E como isso é importante na saúde da mulher, a gente ter o eixo, né, equilibrado, né? De hipotálamo, hipófise, renal, ovário. Tá? Então, ali na suprarrenal temos os andrógenos,
né? E também a testosterona, os andrógenos interferem muito na produção ovariana, né? Eu já tive problemas, ainda tenho, né, problemas de ovário policístico, né? Hoje ele está numa situação equilibrada, mas eu já tive problema muito sério com androstenediona, que é um andrógeno, né, que ele tem uma ação parecida com a testosterona e ele influencia nos ovários. Os ovários, né, o cisto ovariano, ele também produz hormônios, assim como o corpo lúteo, né, o óvulo, ele também produz o hormônio, né, o corpo lúteo é produzido pelo o óvulo, né, que agora ele está passando pela outra fase, né. Os cistos ovarianos, ele também vai produzir outros, né, e daí é tudo interligado, tá? Ali um vai sofrer a influência do outro. Tá? O cortisol, né, o hormônio do estresse, né, tanto o cortisol quanto o corticosterona são hormônios de estresse produzidos pela suprarrenal, vão suprimir os hormônios ovarianos. Tá? A aldosterona, ela é responsável por regular toda a pressão renal e o volume de sangue, né, a pressão sanguínea, né, o volume de sangue, a pressão é tudo controlado pela aldosterona. Tá? E o DHEA, né, que nós falamos da aula passada, que é o nosso contrarregulador do cortisol. É aquele hormônio benéfico e neuroprotetor. Então, como é importante a gente entender e ter esse equilíbrio hormonal, tá? Porque vai sim afetar em todo o seu equilíbrio, no seu peso, no seu comportamento, no seu humor, na sua capacidade de concentração, de raciocínio. Tudo está vinculado e com o seu bem-estar com você. Tá? O importante é bem-estar com você. Você está de bem com você. Entender o que se passa com você. Tá? Então, né, a gente precisa, falando de nutrição, né, o que a gente precisa? De um consumo adequado de proteína. Né? Então, a gente começa lá com os neurotransmissores, os neurônios, proteína, tá? E a proteína, ela tem que ser de qualidade, né? Então, temos que avaliar a alimentação e entender de onde que vem a proteína. A proteína pode ser de origem animal e pode ser de origem vegetal, tá? E as gorduras de qualidade também vão estar associadas com a qualidade da proteína, né? Então, o alto consumo de carne vermelha, de carnes embutidas, né? Vai vir um alto consumo de gorduras saturadas, um alto consumo de nitritos, nitratos, né? Sódio. Tá? E temos outras carnes, as outras carnes brancas, carnes de peixe, carnes de baixo teor de gordura. Né? Temos as proteínas de origem vegetal, né? As nossas sementes, as nossas leguminosas, né, feijões, que também são proteínas de alto teor. Tá? Então, temos que buscar a variedade dessa avaliação, dessa alimentação e ver se ela está adequada para quanto você precisa. Então, a proteína, ela é calculada a partir de grama de proteína por quilo de peso. Então, você está comendo muito, você está comendo pouco, tá? Temos que avaliar isso. O consumo adequado de lipídios da sua alimentação. O colesterol, ele vai estar diretamente ligado ao seu metabolismo de lipídios e quanto qualidade de gordura da sua alimentação. Tá? Então, a gente tem, né, o colesterol bom e o colesterol ruim. Isso não existe colesterol bom ou ruim. O colesterol é o colesterol, mas a forma que ele é transportado, né, e metabolizado, né, dentro do seu organismo, isso transforma ele em uma lipoproteína pesada que vai acumular, né, e vai ser densa nas suas artérias e causar uma condição uma cardiovascular, ou ela vai ser uma lipoproteína benéfica, ela é mais leve, mais fácil de ser levada e ser metabolizada, né? Mais fluida. Então, temos que avaliar a sua alimentação, da onde que vem, né? Então, temos óleos vegetais, temos a gordura de origem animal, temos as gorduras ômega, né? Ômega 3. Então, todos isso temos que trabalhar para buscar qualidade para você, tá? Um consumo equilibrado de carboidratos, tá? E teor de fibra, tá? Como é importante ter esse carboidrato? Por quê? Por causa da resistência à insulina,
tá? Muito das questões ovarianas e uterinas, da saúde da mulher, estão vinculadas à resistência à insulina, tá? E o uso de carboidrato simples, açúcar, trigo, farinha, né, ele libera uma quantidade muito grande de insulina no organismo. Tá? E às vezes, se não tem atividade física ou se tem alguma situação de inflamação celular, ele não vai responder à insulina. E daí, se a insulina não atua, o carboidrato não entra. Tá? E daí gera toda uma situação de hiperinsulinemia, descontrole de glicemia. Tá? E também o descontrole hormonal, porque a insulina também é um hormônio. Tá? E o teor de fibra, ele vai ajudar você a ter melhora do intestino, melhora de humor sim, né? Melhora de função intestinal, tá? Melhora de absorção de gordura. Então, como é importante ter fibras, melhora de vitaminas do complexo B. Tá? Então, como é importante a gente ter equilíbrio desses nutrientes, esses são macronutrientes. Tá? E para ter isso, nós precisamos de um trato gastrointestinal que seja funcionante, que seja eficiente. Tá? Começando pela digestão. Tá? Se a gente não consegue ter uma boa digestão, eles não vão ser absorvidos. Os nutrientes eles não vão ser absorvidos de forma adequada. E o nutriente, quando ele não é digerido de forma adequada, ele vira uma toxina. Tá? Então, uma coisa que seria benéfica vira uma toxina, né? E daí você vai sentir isso no seu intestino. Tá? Então, como é importante ter uma função digestiva, né, interessante, boa, eficaz, né, que você não fica lento o dia todo, digerindo o dia todo, né? Como é que é a sua digestão? Tá? Porque é a partir daí que nós vamos ter a absorção no seu intestino. Tá? E daí nós vamos ter sintomas de distensão abdominal, de flatulência, dificuldade, né, de evacuação, muita irritabilidade, né? Às vezes você sofre com o intestino, e o intestino, a saúde intestinal, né, ele está muito sim, a desbiose, né, ela está sim muito vinculada também a sintomas de inflamação e alterações hormonais. Tá? O metabolismo, né, do seu fígado. Então, quando você absorve esses nutrientes lá no intestino, eles entram na corrente sanguínea, vão para onde eles vão ser metabolizados, que é o fígado. Tá? E se você não tem uma absorção adequada, esses nutrientes não vão ser metabolizados da forma adequada. Se você tem alguma questão de excesso de consumo de álcool, de estresse, de intoxicação, de inflamação, né, o fígado vai ficar sobrecarregado e talvez não metabolizar da forma adequada. Tá? E como é que a nutrição, falando aqui de nutrição funcional, de nutrientes, o que nós podemos trabalhar? Tá? Primeiro, antes de a gente prescrever e falar de nutrientes, né, precisamos fazer uma análise de você, né? Os seus exames, como estão os seus exames? Né? Você já teve aquela situação de que, nossa, os meus exames estão normal, mas você ainda tem sintoma. Tá? Por exemplo, a minha tireoide era normal, nunca tive exame alterado de tireoide, porém eu tinha os sintomas, né, muito fortes. Então, temos que avaliar e vincular esses exames com sinais e sintomas. Tá? Ou às vezes você não tem esses sinais e sintomas, mas isso está sim refletindo no seu hemograma, no seu todo exame de nutrientes que temos que avaliar, tá? Aí você vai ter uma listinha de exames lá que nós vamos avaliar, tá? Mas com sinais e sintomas a gente consegue sim identificar muitos nutrientes que podemos reforçar, tá? Até esses sintomas melhorarem, tá? Porque o que a gente quer é melhora de sinais e sintomas. Sinais e sintomas significa que tem alguma coisa errada, tá? Então, o que está errado? Aonde podemos acertar? Tá? E também o seu fluxo menstrual ele vai ser um indicador, né, de como foi seu ciclo anterior. Então, se você tem um fluxo intenso, se você tem um fluxo curto, né, se está desregulado, tá? Porque o fluxo ele vai alterar diretamente no metabolismo de um mineral que é muito importante, que é o ferro. Aí o ferro é extremamente importante para a saúde da mulher.
Então, todos esses micronutrientes, esses minerais, né, zinco, magnésio, selênio, cálcio e ferro, são essenciais. E às vezes nós vamos precisar sim de exames, né, antes de prescrever, para ver se está adequado ou não. Tá? O cromo, ele está muito mais vinculado à resistência à insulina. Então, o cromo ele ajuda muito, né? Então, mulheres que têm sobrepeso e que estão com resistência à insulina, não é só tomar metformina. Tá? Temos que olhar a sua qualidade de alimentação e podemos sim atuar com o inositol e cromo vinculado, por exemplo, e também uma creatina, né, para melhorar essa resistência à insulina, mas também temos que ter um exercício físico vinculado. Tá? A gente já vai falar mais sobre isso. Tá? Esses nutrientes e aminoácidos aqui, eles são extremamente, muito bons, né? A L-teanina, que vem do chá verde, né? Ajuda na função do sistema nervoso central, né? Redução de nervosismo e de ansiedade. Tá? A creatina, né? Ajuda para melhorar a captação de energia da célula, né? Queima de gordura, de energia. Tá? Então, a creatina ela não funciona só para exercício físico, né? A gente se conhece mais a creatina para quem ganhar massa muscular, mas isso é mais vinculado à intensidade do exercício. Tá? Então, a creatina ajuda sim os ovários a assimilar a energia de forma positiva. As lignanas, a lecitina, lignanas estão ajudadas, a lignana mais na linhaça dourada, a lecitina na soja, são muito benéficas e ajudam muito na regulação do estradiol, a curcumina, o inositol que a gente já falou. Então, esses nós vamos atuar de acordo com seus sinais e sintomas e a sua avaliação, como é a sua alimentação. Os ácidos graxos ômega 3 são extremamente protetores, tá? Tanto na resposta imunológica quanto na resposta neuronal, porque o ômega 3 ele faz parte da integração, da formação da célula neuronal. Então, ele é muito protetor, tá? Muito protetor. Vitaminas do complexo B, né, como é importante, né, vegetais verdes, folhosos verdes, né, então B1, B2, B3, B5, B6, né, aqui o folato e a vitamina B12, né, então um vai estar sempre vinculado ao outro. Se eu não tenho B12, se eu quiser ter B12, eu preciso do folato, tá? Eu não consigo ter B12 na formativa sem o folato, né, então se um tem falta de um, consequentemente vai ter falta de outro. Então, a nutrição nunca é um nutriente agindo isolado, né? É toda uma cadeia. Tá? Vitamina A, vitamina D, vitamina E são vitaminas lipossolúveis, né? Que eles ajudam no metabolismo da gordura e também são protetores, né? São imunomoduladores, né? A vitamina, para a gente absorver cálcio, a gente precisa de vitamina D, né? A vitamina A, muito importante no metabolismo de gordura e também na formação da lipoproteína, né? A vitamina C, antioxidante, se você tem um processo inflamatório, oxidativo, né? Nós temos que atuar sim com outros, não só com vitamina, mas com minerais também, né? Podemos atuar com o NAC, tá? A N-acetilcisteína. Podemos também fazer suplementação de coenzima, que é protetora, né, das células. Então, todos esses nutrientes, né, podemos avaliar e como podemos usar eles da melhor forma para modular a sua resposta. Tá? Essa comunicação de neurotransmissor e hormonal, como é que a gente pode fazer essa resposta, essa comunicação de forma efetiva? Tá? E digo sim que a nutrição ela é essencial, né? Essencial para o bom funcionamento desse sistema e para a sua qualidade de vida. Tá? E isso vem da sua alimentação. A alimentação ela sempre vai ser influenciada por esses fatores. Quando a gente faz um plano alimentar, nós temos que fazer essa consideração. Tá? A alimentação ela vai estar diretamente vinculada ao seu poder de compra e escolha. Tá? Então, quanto da sua renda é destinada para os seus alimentos? Como você gasta nos seus alimentos? Você gasta com iFood? Você gasta com fast food? Né? Você consome produtos integrais? Aonde você faz a compra dos alimentos? Tá? O que determina a escolha? Você faz uma escolha baseada na fome, baseada no seu desejo, né?
baseado no seu fator social e cultural. Você é uma pessoa vegana, você é uma pessoa vegetariana, você faz churrasco todo final de semana, você cozinha em casa, você não cozinha em casa. Então, esses fatores sociais e culturais têm que ser entendidos, e a sua alimentação é um reflexo disso. Tá? O seu comportamento alimentar e o seu estilo de vida, o quanto você consegue dedicar da sua vida para que isso te traga bem-estar, para você ter pulsos de vida, pulsos de prazer. Tá? E o seu comportamento perante aos alimentos, você come ansioso, você come nervoso, você sente os alimentos, você engole, você não come. Tá? Então, os alimentos, quais os alimentos você usa quando você quer prazer? Quais os alimentos você vai sentir repulsa? Isso tudo está vinculado, né? Você tem um sentimento de restrição, de culpa. Quando você come, você tem compulsão. Isso tudo vai estar relacionado com o seu psicológico, com o seu emocional, né? Com o seu rede de pensamento, a sua crença que você pensa ser verdade sobre você, tá? Suas crenças limitantes, né? Todos nós temos uma rede de pensamento que foi estruturado, né, na nossa caixinha aqui, né? Então, como é que isso funciona na sua alimentação? E como você se sente? Porque um pensamento ele vai gerar uma emoção, e uma emoção vai gerar um pensamento. Então, os dois estão realmente interligados e vão ser extremamente ligados ao seu fator comportamento alimentar. Tá? E eu quero falar aqui para vocês como é que eu trabalho. Tá? Eu quero convidar vocês a conhecer a minha forma de trabalho, que é o ciclo nutricional. Então, nós vamos começar um novo ciclo. Como é que nós vamos começar um novo ciclo? Eu preciso saber quem você é. Tá? Então, a partir de uma pré-consulta é que eu vou te identificar. Tá? Nada mais algumas questões, né? Algumas perguntas, onde você vai colocar para mim, né? Quais são os seus objetivos, qual é o seu caso, né? Alguma coisa do seu comportamento, quem você é. Né, para me filtrar qual é o seu objetivo que você busca. Né? Você tem endometriose, você tem policístico, você quer perder peso, você tem muita TPM, quer melhorar seus sintomas. Então, você tem um problema de imunológico, artrite reumatoide, celíaca, hipotireoidismo, tudo isso estão relacionados no nosso estresse e também resposta imunológica. Então, a partir disso, eu vou conseguir filtrar para a gente ir para uma consulta. Né? E nessa consulta, nós vamos ter um aprofundamento melhor. Né? Eu vou buscar um conhecimento melhor. E para nisso, nós vamos alinhar um plano alimentar. Aí, nesse plano alimentar, né, eu busco sempre o quadro de resolução. Porque temos um problema, precisamos de uma solução. Certo? Então, é nesse ciclo de resolução, né, que nós vamos seguir, tá? Nós vamos identificar um problema, nós vamos analisar quais podem ser, da onde vem esse problema. Então, nós vamos analisar através da recordatória, através de exames laboratoriais, através de análise de sintomas, né? Então, vai ter análise tanto de dados objetivos quanto os subjetivos. E vamos oferecer uma solução. Então, o que podemos oferecer? Uma suplementação? Uma alteração de cardápio? Inserir alguns alimentos? Como que nós vamos fazer isso? Daí entra no nosso plano de ação. Tá? Então, para você melhorar a sua alimentação, precisamos de mais tempo. Como você pode organizar esse tempo na sua agenda? Tá? Você tem capacidade, né? Essa suplementação entra no seu orçamento, ele não entra no seu orçamento. Tá? Qual a urgência de suplementar esse nutriente ou não? Tá? E a partir disso nós vamos avaliar um resultado. Tá? E nós não vamos fazer só com a nutrição. Tá? Aqui embaixo nós temos um triângulozinho, né, que eu chamo que é o pilar. O triângulo de 3 pilares, a resolução de 3 pilares, que são um triângulo de 3 hastes.
tá? Que é o pilar nutricional, onde nós vamos trabalhar só com a nutrição. Nós temos o pilar psicoemocional, né? Onde vamos entender e analisar todo o que acontece no seu pensamento e na sua emoção. Tá? A questão aqui não é ser psicólogo, tá? Mas ter exercícios que vão buscar melhorar a melhora de sintomas de ansiedade, por exemplo, com a meditação. A meditação ela é muito benéfica e esse é o assunto da nossa próxima aula. Na aula número 3, vamos falar da yoga no sistema nervoso central e a importância da meditação para estimular a GABA, né, para a gente melhorar a ansiedade, melhorar o raciocínio, né, ter melhor controle emocional, tá, de pensamento. E isso é muito benéfico. Tá? Então, vamos entender esse lado, porque o emocional ele influencia na sua alimentação e eu não posso fazer só um plano alimentar sem considerar o seu lado emocional. Tá? E temos o pilar físico-energético, que é o seu corpo, a sua disposição. Tá? Nós temos que ter disposição física, né, todos os dias para levantar da cama. Então, se você está numa situação em que você não consegue levantar da cama, temos que fazer algo. Tá? E vou ajudar você. Tá? Como é que você pode ter mais disposição, mais tempo no seu dia? Tá? Então, é um cansaço, é uma exaustão que você às vezes não tem nem vontade, talvez, de buscar prazer com o seu corpo para você, não para outra pessoa. Tá? Buscar fazer uma caminhada, buscar fazer uma atividade física, assim, o yoga ele estimula sim a sua parte física, porque precisamos trabalhar o físico para trabalhar a mente. Tá? E se eu não tiver o lado físico, esse gasto energético, eu também não vou ter resposta com o plano nutricional, que é diminuir peso, melhorar a resposta à insulina, tá? E produzir endorfina, produzir dopamina. Tá? E você ter prazer no seu corpo, na sua autoestima. Então, como o emocional influencia o seu físico, né? Porque às vezes você se sente desvalorizada, né? Você não gosta de ir para academia porque, né, talvez você não se sente atraente colocando roupa de academia. Tá? Então, como um influencia o outro e como esses 3 pilares, eles são dependentes um do outro. Então, para a gente criar um resultado sustentável, eu vou trabalhar com você esses 3 lados. E esse triângulo, nada mais é um triângulo invertido, que é o seu útero. Então, para a gente fazer sentido, a gente tem que aliar esses fatores. Tá? E juntos nós vamos, sim, conseguir mudar esse ciclo. Tá? Quero convidar vocês para conhecer meu site, tá? www.lucianamicheleto.com. Lá vocês vão encontrar mais, né, sobre um pouco da minha história, daquilo que eu acredito, um pouco do ciclo nutricional. E quero convidar vocês para fazer uma pré-consulta comigo, fazer uma sessão clareza sem custo e vamos nos conhecer. Eu tenho certeza que você vai sim, nós vamos juntas começar um novo ciclo. Tá bom? Um beijo, eu espero que essa aula tenha sido importante para você. Tá? E eu vejo você na próxima aula. A próxima aula vai ser sobre meditação, né? E a importância do yoga para melhorar o nosso sistema nervoso central e como o yoga entender isso. Tá ok? Até mais e até a próxima aula.